a Deus. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui na casa do Senhor, pregando a palavra dele. O convite do pastor Pedro Paulo na verdade, é um convite muito especial. Há muito tempo, Amém. eu pretendia estar aqui na sua igreja, né? A igreja que o senhor preside, pregando a palavra de Deus, congregando, tratando com os irmãos. E quando o pastor Pedro Paulo fez esse convite, eu comecei a orar a Deus para que Deus pudesse mostrar qual é a direção. Porque se a gente ocupa aqui o púlpito, é para pregar a direção que Deus Aleluia. está ordenando para a edificação da igreja. Glória a Deus. Verdade. Então Deus deu duas palavras breves e que combinam com a ceia do Senhor. As duas palavras combinam com a ceia do Senhor. Amém. E assim, eu sou o pastor Marcelo Bittencourt, do Ministério Amor Sem Fim para as Nações. Amém. E o meu sogro também é membro do Ministério, ele tem a função do Ministério. Glória a Deus. Na verdade, é um grande homem de Deus, uma pessoa que Amém. ensinou a estar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória a Busca Deus. do Espírito Santo, então é uma honra estar com ele aqui. Amém. Na igreja, neste dia, nesta manhã. Amém. Então, irmãos, não vai ser uma pregação muito grande, não vai ser com muitos minutos, mas eu acredito que vai alcançar aquilo que Deus quer. Aleluia. E vai complementar algo que é tão profundo, que é a Santa Ceia do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa estar atento, despertar, é sobre o mundo que nós vivemos. Qual é o mundo que nós vivemos? É um mundo que tem muita exclusão, muita perseguição. É um mundo onde os cristãos, aqueles que servem a Jesus, são perseguidos. É um mundo que perdeu o rumo porque não está olhando para Deus, não está buscando Deus. Verdade. Então esse é o mundo que a gente vive. É um mundo que deveria viver com base no amor, né, na comunhão, abrindo portas, cuidando das pessoas uns aos outros, mas o mundo se perdeu. É bíblico, está na Bíblia. A gente vai ver em Apocalipse de João que no final dos tempos isso ocorreria. É verdade. A falta do amor, a frieza, o distanciamento, pessoas buscando coisas que não têm muito valor. É. Né? A riqueza, os diplomas, os títulos, as vaidades. Né? Salomão dizia, o homem mais rico de todos os tempos, tudo vaidade. É verdade. Tudo isso é verdade. Tudo é verdade. Né? Então eu fiz essa introdução para a gente entender onde nós estamos inseridos como igreja do Senhor. No mundo que está caótico, perdido. Nós somos luz e sal da terra. Aleluia. Estamos salgando esse mundo. Aleluia. A gente não teria valor como igreja. Glória a Deus. Então é preciso a gente primeiro fazer uma introdução para a gente tentar entender o contexto em que nós estamos vivendo. Sem isso não adianta eu falar da palavra de Deus se a gente não está visualizando o contexto onde nós vivemos, né, nesta terra. A segunda coisa é que como nós irmãos precisamos viver. Como nós precisamos viver no mundo como é que eu retratei, né? Viver pela fé. Viver pela fé, né? Aí a gente vai ver Hebreus 11:1, que está assim escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Não pela fé. Pela fé é que nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. Nós não vivemos, mas sentimos. Nós sabemos que o Espírito Santo está Amém, Jesus. Nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Nós que somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. E nós sabemos que vivemos nesse mundo e somos sustentados pelo poder de Deus. Aleluia. E não pelo nosso poder, nossa força, ou nossas conexões. É verdade. Como algumas pessoas dizem, né? As conexões quebram as portas. Não, quebra a porta. Aleluia. Verdade. Quem fecha é Jesus também. Amém. Ele abre e ele fecha a porta. E aí Deus me mandou uma mensagem que eu acho que complementa também essa introdução dentro da palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus, não como o Marcelo pensa, né? Nem irrelevante como o Marcelo pensa. É relevante porque Deus pensa.
que pode usar Amém. vocês Amém. Amém. para fazer o trabalho aqui nessa terra. A outra palavra que eu acho que é muito importante, ela tem a ver com Salmos 29, 7 a 11. Essa palavra, ela é interessante porque ela ressalta um Deus poderoso que nos protege a igreja, né? É o Deus poderoso. Então, Salmo 29, 7 a 11, ela fala do poder de Deus para salvar a igreja. Né? Depois a gente vai entender essa conexão com a Santa Ceia do Senhor. Amém. Né? O que é a Santa Ceia do Senhor dentro desse contexto todo, de fato, né? A gente pode entender isoladamente ou dentro do contexto. Verdade. De todas as coisas. Verdade. Onde é que nós estamos inseridos no mundo, qual é o nosso papel, o que é a Igreja de Cristo. Eu estou fazendo resumos para a gente entender, para chegar até a Santa Ceia do Senhor. Então, a glória e a honra são de Deus. Glórias a Deus. Em Salmo 29, 7 diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. Aleluia. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Salmo 29. Então, é Deus que guerreia pelo seu povo e deixa o seu povo viver no mundo caótico, no mundo que busca riquezas, valores, títulos, vaidades, em paz. A palavra de Deus garante isso, não sou eu. É a palavra de Deus que diz, nesse versículo 11 do Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém, Jesus. Vivemos uma realidade caótica global, com valores invertidos, valores antibíblicos, muitos deles. Verdade. Mas esses valores querem que nós aceitemos valores que o mundo tenta espalhar como se fosse uma verdade. Repetição de fatos como se fosse verdade. Não compete a mim ficar reproduzindo valores do mundo aqui na casa do Senhor. Né? Isso não é o mundo, não vou me questionar. Isso aí, cada um sabe o que faz. Eu estou dentro alicerçado na palavra de Deus. Amém. Mas os valores deles tentam impor, né? Dentro da realidade deles, tentam, mas eles não conseguem, porque eles estão contra a palavra de Deus. Aleluia. Quando aquilo não tem respaldo na palavra de Deus, contra, é Deus que luta contra aqueles valores. Glória a Deus. Nós defendemos a palavra de Deus, a autenticidade, a veracidade, o poder, e ela é viva. A palavra de Deus é viva, ela não está morta, ela está no livro, mas ela está viva através do Espírito. É verdade, Deus. E ele que faz a palavra de Deus se tornar real na vida de cada um de nós. Verdade, Jesus. Agora é uma coisa interessante para a gente observar, né? Nós devemos viver ou não em comunhão um para com os outros? Essa é a pergunta. Devemos ou não viver em comunhão um para com os outros? A igreja responde sim ou não? Sim. Glória a Deus. Sim. Agora imagina o fato de nós sermos a igreja de Cristo na terra, muito mais deveremos viver em comunhão um para com os outros. Amém. Esse é um princípio básico de viver dentro de uma comunidade de fé evangélica. É viver em comunhão. Ainda que não estejam congregando todos os dias, todos os momentos, tem uma questão, comunhão com os irmãos. Está disponível para atender os irmãos, está disponível para visitar os irmãos, está disponível para ajudar os irmãos. É um contexto de comunhão, né? Aí a gente vê isso onde na Bíblia? Que está em algum lugar na Bíblia, pastor Pedro Paulo. Se não tiver, né, é algo que não pode ser aceito, né? Então, assim, dentro da palavra de Deus, nós vamos ver Mateus 18, 20. Eu gostaria que os irmãos olhassem essa palavra, porque eu acho que ela tem uma profundidade muito grande. A gente vai vendo o próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, 20, dizendo sobre o que ele pensa de comunhão.
né, nos ensinando, né, ensinando a todos nós temos que seguir um líder. Jesus é o cabeça, né? Então ele quer que a gente aprenda com ele a andar dentro da visão, dentro dos princípios bíblicos. Então em Mateus 18 e 20 assim está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou ler de novo, a profundidade disso, que as pessoas às vezes não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas é muito mais profundo do que o versículo que está aqui no dia a dia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome do Senhor Jesus, aí eu estou no meio deles. Aleluia. Amém. Se estivermos falando aqui em nome de Jesus, 2 ou 3, ele está dizendo que ele está. Aleluia. Oh, meu Deus da glória. Não só aqui no templo, mas em nossas casas, nos trabalhos, em qualquer lugar. Ele está presente. Aleluia. Ele está tendo comunhão. É verdade, Deus. A palavra comunhão, ela é importante para a gente entender o contexto da Santa Ceia do Senhor. Né? Agora, vamos imaginar uma coisa interessante em relação a isso, né? Aqui tem uma passagem que eu anotei aqui. Ó. Embora muitas vezes seja citado para justificar pequenas reuniões de oração, o contexto original desta palavra de Mateus mostra sobre uma disciplina na igreja para resoluções de conflitos e perdão. Jesus estava garantindo sua presença e autoridade para orientar seus seguidores a viverem em comunhão, inclusive resolvendo desavenças quando ocorressem em amor. Qual família que não tem um momento Verdade. de descompasso? Né? É. Então Jesus falou: vivam em comunhão, mas em amor. Resolvam os. É na verdade um hospital de almas, todos nós estamos aprendendo todo dia. Né? Uns têm títulos, outros têm carros e tal, mas o importante é quando o Espírito Santo de Deus nos mostra como seguir e como viver na dependência de Deus. Então vamos lá para a Santa Ceia do Senhor. Eu acho que é a parte mais importante para todos nós. E a mensagem ela vai ser breve, mas eu tive que fazer a introdução para que vocês pudessem visualizar o que Deus me mostrou acerca da comunhão. Sem entender isso, não adiantaria eu falar sobre essa coisa. Não é como ser. Agora a pergunta que eu faço para os senhores é bem simples. Pastor Paulo Estraço, Dr. Freire Rocha, meu sogro, como missionário Pacheco e os demais membros da Igreja de Cristo aqui na Assembleia de Deus, vida eterna. Vocês estariam dispostos a pagar um ingresso para estar almoçando com o rei Charles da Inglaterra? Quem estaria disposto a pagar um ingresso caso houvesse essa oportunidade de estar com o rei? O rei desse mundo não seria uma coisa interessante? Alguém fala assim: você pagaria, sei lá, R$100 para estar no almoço do rei Charles? Se fosse disponibilidade isso, você não pagaria para estar no rei? Aquela mesa no palácio, farta, né? Toda aquela riqueza, aquela maravilha, aquela organização. Eu acredito que 90% ou 100% da igreja gostaria de estar lá no Palácio de Buckingham ou Windsor, né? Almoçando com o rei Charles. Olha que maravilha, que honra ter o seu nome numa lista no Palácio Real da Inglaterra, o rei mais importante do mundo, né? Oh, glória! Aleluia! Imagina, pastor Pedro. Deus tremendo, Deus tremendo, aleluia! Tem comunhão com o rei. Oh, maravilha de Deus! O maior rei da terra, atualmente, rei Charles. Oh, lamassuriando, dando atenção. Manassuri, O rei geralmente era ser adorado, mas ele cabia ali. aleluia, Ele cabia ali Deus no vivo, meio das pessoas comuns. Deus vivo, Deus vivo. Mas sabe por que você vai chamar para estar entre os reis? Aleluia. Porque o rei não chama plebeu e simples, pessoas simples como nós, a não ser como algo extraordinário. Esse rei tá Aleluia. lá, o corpo dele, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Pessoas que não se dão, assim, realmente, no dia a dia, para você complementar. Aleluias. Na verdade, você tem até que referenciar. Glorificado seja o teu nome, meu Deus. De uma forma diferenciada, para mostrar que ele é o rei da Inglaterra, né? Então, temos que honrá-lo, não é isso? Então, tudo bem. Então, essa é a primeira pergunta. Não seria uma grande honra estar perante um rei? Aleluias. O que Verdade. vocês acham? Sim ou não? É verdade. Uma honra, está lá, na imprensa tirando foto, pastor Pedro Paulo, rei Charles cumprimentando. Fazer uma oração, né? Fazer uma O oração. melhor dessa terra. Orar por eles lá, né? Meu sogro, que adora essa parte também, doutor Fredo Rocha, o rei falando, sirva ele no melhor do banquete nessa terra. Eu sou o rei, ordeno, sirva. É, Deus. Sonhos, muitas Tu és tremendo, Deus. Está no evento desses, né? Um filme. Por teu intermédio governam os nobres, os reis e os príncipes da terra. Agora vamos Oh, aqui. Manassuri canta lá. Na igreja de Cristo. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor, ele era chamado partilho do pão. Não era um ritual curto e formal em templos. Ela acontecia nas casas como parte de uma refeição fraterna e completa, conhecida como ágape, ou banquete do amor, celebrando a unidade e o sacrifício de Jesus. Então, logo depois que Jesus morreu e foi assunto ao céu, ressuscitou, a igreja se espalhou para a perseguição, né? Então foram lá para a Turquia, para a Ásia Menor, para todo lugar. Tudo correu de Israel, né? Que o Império Romano, né? Queria pegar todos os cristãos. Assim como talvez dentro de um país atual aí, uma certa perseguição parecida, né? Não sei se vocês sabem qual é o país, né? Eu não vou nem falar o nome, mas acho que vocês devem estar imaginando qual é o país onde os cristãos estão sendo perseguidos, né? Não vamos falar aqui, não, isso não é relevante aqui para o nosso estudo. Mas então, como é que funcionava então na igreja primitiva? Essa igreja que foi inaugurada, né, pelo Senhor Jesus, quando ele morreu, foi assunto aos céus, né? Alguns dizem que igreja de Pedro, né? Engraçado, mas a igreja é do Senhor Jesus, né? Não é de Pedro nem Paulo. É verdade. Mas estão dizendo que a igreja é de Pedro. Não, Senhor Jesus. De outros. Eram apenas seguidores. É Do verdade. Senhor Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Vou falar novamente. É o Senhor Jesus. Aleluia. Só existe igreja porque tem o Senhor Jesus. Aleluia. Ele nos reconciliou com Deus. É verdade, Deus. Ele pagou um preço de cruz. Um preço difícil. É verdade. Ele não teve pecado algum. Não tinha transgressão. Ele estava com Deus todo dia. Ele pagou por nós. Pelos nossos pecados. Sem ele merecer essa condenação, ele foi condenado por nós. Verdade, Deus. Na cruz do Calvário. Aleluia. Ele pagou a condenação de toda a humanidade para resgatar Aleluia. as pessoas Glória a Deus. na terra e Glória, poder ter glória, acesso glória a Deus. à vida eterna. Aleluia. Louvado seja o teu Então nome. vamos lá. Como funciona na prática o formato de refeição? O Brasil pertence a ti, Jesus. Né? Ceia. Refeição. Livre Ceia, a nação, refeição. cujo Deus é o Certo? Senhor. Os cristãos se reuniam em lares para jantar juntos. Durante ou logo após essa refeição, realizava-se o ato de partir o pão e em memória de Cristo. O ato de partir o pão. Jesus foi partido por nós. Verdade. Verdade. Jesus é o pão vivo. Aleluia. Não é Pedro, não é João, não é Cefas, não é Aleluia. Tiago, Verdade. não é Lucas, é Jesus. Verdade. Ele é o Senhor da glória. Aleluia. O que diz Mateus 26, 26, 28? Vamos, por favor, examinar a palavra de Deus para entender melhor por que Jesus é o pão do mundo. Tem que ter uma razão, né? Não pode ser alguém tagarelando, falando coisas que não existem como uma referência bíblica. Né? Tem muita gente que tagarela coisas aí, né? Sei lá, cada um sabe o que faz, né? Respeito todo mundo. Mas se não tiver fundamento na Bíblia, não serve para nada. Então vamos lá, Mateus 26, versículo 26 a 28, assim está escrito na palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus
com os seus seguidores, discípulos. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Aleluia. A seguir, tomou um cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aleluia. Vocês sabem como é que os judeus faziam? Eles faziam pactos de sangue com pães e vinho. Quem é que fez seu primeiro pacto? Abraão, aí e Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém. E Abraão não tinha a quem dar os dízimos, ofertas, né? Ele deu para o rei de Salém como uma figura prenunciando o Senhor Jesus. Aleluia. No Novo Testamento. Verdade. Né? E ele fez papel, ele deu o pão, comeu o pão e o vinho na presença do rei de Salém. Amém. E o judeu usa isso no Shabat. Eles tomam lá os pães especiais, comem os pães especiais e tomam o vinho. E todos dão graça. Aleluia. Todos dão graça. Glória a Deus. É verdade. Por quê? Porque muitos não comiam e bebiam. Eles davam graça e falaram assim: obrigado, meu Deus. E até aqueles que eram ateus davam graça também quando não tinha comida e bebida, os deuses, né? Que seriam outros, de outros povos, que eu não estou aqui recriminando, né? Cada um tem suas práticas, né? A gente não está aqui para recriminar ninguém. Davam graças quando viam a comida e a bebida. Porque a comida e a bebida são vida. É verdade. Prolongam a vida. Verdade. Você está morto. Verdade, Deus. Não adianta falar de fé se você não come no bebê. Então, quando você come, Deus provê aquilo, a provisão na sua casa. Pode ser o que for, a comida, a bebida que for. Deus está falando: eu estou te dando a vida. Eu estou te prorrogando. Aleluia. Eu estou trazendo a comida. Glória a Deus. Né? Aí Ele está te dando vida. Agora imagina quando Jesus se sacrificou por nós na cruz. É E Ele falou: verdade. eu sou pão vivo. Amém. O corpo de Jesus pagou na cruz e o sangue foi derramado. Oh, Deus. Então, quando a gente fala em ter um momento da Santa Ceia do Senhor, olha, não é a ceia do Pedro, o apóstolo Pedro, a Santa Ceia do apóstolo Paulo. É a Santa Ceia do Senhor da Glória. Amém. Do Senhor dos Senhores. É, do dono da igreja. Aleluia. O que vai julgar todos um dia, Aleluia. com base na sua palavra. É verdade, Deus. Vocês estão entendendo o que é a Santa Ceia? Amém. É a comunhão dos irmãos, Amém, Jesus. baseada no corpo e no sangue de Jesus. Amém, Jesus. Para lembrar do sacrifício que É Jesus, verdade, Senhor. Ele teve por nós, sangrando naquela cruz, Verdade. sem nenhum pecado, sem nenhuma transgressão, para nos salvar. Aleluia. Para que pudéssemos ter acesso ao Pai da vida Glória a eterna. Deus. E essa lembrança, esse memorial, João Calvino queria que fosse feito toda semana, mas deixaram ser celebrado uma vez a cada 3 meses, na Suíça, em Genebra. João Calvino, vocês sabiam disso? Uma vez a cada 3 meses. Tem locais que é uma vez por semana, tem locais como a igreja permite que era todo dia, tem locais que é uma vez por mês, tem outro que é 2 vezes por mês, tem uma a cada 2 meses. Então, o significado disso, né, é que se é um dia, se é 2 dias, se é uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes, não é essa a visão, porque na igreja primitiva eles ceiavam e reverenciavam a morte e ressurreição de Jesus todos os dias. Glória Eles a Deus. partiam o pão em comunhão, está em Atos dos Apóstolos 2, 42, 44. Tudo que eles tinham, eles faziam a divisão em comum e todos comiam. Verdade. Aí tem gente que vai falar assim: ué, mas em 1 Coríntios, a gente vai ver em 1 Coríntios 11, 17, vamos examinar isso para entender melhor, né? E aí eu já vou finalizar, para não atrasar. O mais importante é a ceia do Senhor, neste dia, aqui na igreja, diante de Deus, vida eterna.
Vamos lá ver 1 Coríntios 11, 17. Apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, né? Apóstolo Paulo, eu acho que eu tenho que ler isso, apóstolo Paulo. Entendeu? O que é importante. Amém, amém. Aquele contexto. Glória a Deus. Falando que ele era o pão, né? E através do corpo, e era o sangue, né? Através daquela. Era o vinho, através do sangue, né? Ele falou uma linguagem mais simples, Jesus e Mateus. E você pode reparar que o apóstolo Paulo ele faz uma linguagem muito mais pesada sobre a ceia do Senhor. Instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Imagina, o homem estava dando um sapão na igreja, né? Porque, antes de tudo, estou informando a haver divisões entre vós, porque vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Ele até crê, né? Mas estava havendo uma divisão. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, alguns não estavam aprovados, pelo visto, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha só a profundidade. Está falando da ceia do Senhor. Quando nos reunis o Senhor, que a igreja está celebrando, né? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha só, eles misturavam coisas do mundo na tradição, lá em Coríntios, né? A gente está vendo que as pessoas não estavam sabendo fazer bem esta comunhão. Aí aprove o apóstolo Paulo fazer, apóstolo Paulo fazer advertência para a igreja de Cristo daquela época. Não tente porventura casas onde comer e beber? Cada casa. Se quer comer e beber fora da diretriz que Cristo ordenou, vai comer nessa casa. É verdade. Não crie confusão. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso certamente não vos louvo. Por quê? As pessoas ricas daquele tempo, eles comiam bastante, bebiam e não deixavam para ninguém. 1 Coríntios 11, 17 em diante. Aí está aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo reescrevendo aquela parte que eu li de Mateus, Jesus falando que ele era o corpo, né? E que estava dando o corpo moído por nós, e o sangue dele derramado para a nova aliança. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O corpo e o sangue de Jesus, em memória dele, para que as pessoas não lembrassem do sacrifício. Aleluias. Dele. Não foi em vão, um sacrifício doloroso para nós. Se nós somos cristãos, temos que lembrar toda hora quem é Jesus. Amém. A gente sabe que é o Filho de Deus. Ele é o Deus vivo, nós sabemos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo. Mas temos que nos lembrar do sacrifício. Isso aqui não é um clube, uma associação de homens e mulheres. É verdade. É a Igreja de Cristo. Nós servimos. Aleluia. Que pagou o preço por cada um de nós. Deus. E aqui ele continua ainda complementando, né, a palavra dizendo: porque todas as vezes que comerdes e se tornem vermelhos os galhos, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí tem advertências depois que ele fala sobre quem toma a ceia indignamente. Mas vocês estão entendendo? Que tomar a ceia indignamente é você ofender a igreja. Deus. O contexto é muito mais amplo. Porque, olha só, aí fala assim: porque na ceia a gente tem que ter a santidade. Lógico, sem santidade ninguém vê o Senhor. Deus não aparece para quem não é, quem é impuro, né?
Ele pode até parecer socorro. Alguém clama, Senhor, salva ele, Deus aparece, né? Para socorrer. Mas no dia a dia, temos que viver em santidade. O que é santidade? Dentro da palavra dele. Santidade não é andar com uma auréola na rua, não, né? Com capa de anjo, não. Santidade é viver dentro da dispensação. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai ser céu um dia, encontrar com o Senhor da glória. Amém. Dar o benefício. Aleluia. Glória a Deus. Ele pagou o preço para salvar Amém. todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Aleluia. Então, para completar a mensagem, é bem simples a mensagem da Santa Ceia. A mensagem geral é o momento de lembrar o passado, o sacrifício na cruz. Segunda mensagem, celebrar o presente, a comunhão da igreja, de Cristo, né, na terra. E terceiro, aguardar o futuro, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Quando nós estamos em comunhão, nós temos essas três mensagens. O sacrifício de Jesus da cruz, pagando o preço por todos nós. Ele é o pão da vida, ele é o corpo que foi oferecido em sacrifício. E o sangue dele abriu a nova aliança, o caminho para a vida eterna. Segundo, a igreja em comunhão. Por isso que está dizendo, o pastor Paulo, não pode estar um irmão brigando com o outro, está fazendo coisas erradas, ele está tendo parte do corpo de Cristo. Em resumo, é isso que o pastor Paulo disse. Se houver isso, havendo divisão, então um vai ser réu disso. Ele vai ser condenado porque está tomando a ceia indignamente. Não está se comportando dentro do padrão, dentro da palavra de Deus. Ele está desviado, ele está criando problema dentro do corpo de Cristo, que o cabeça é o Senhor Jesus. Não é apóstolo Paulo, não é apóstolo Pedro, não é Cefas, ninguém. É o Senhor Jesus. Aleluia. Para terminar a mensagem, que eu acho que tem que ter um fecho, pastor Pedro Paulo, a terceira visão da Santa Ceia é aguardar o futuro, a volta do Senhor Jesus. Amém. Buscar a sua igreja. Amém, amém. Se alguém toma a Santa Ceia e não se lembra que Jesus morreu por nós, não tem comunhão entre os irmãos de nenhuma espécie. É verdade. Comunhão mesmo, de tratar bem quando está fora daqui, no dia a dia, né? Honrando os irmãos, tudo. E também não consegue almejar a volta do Senhor Jesus, e também está fora da Acabou. Acabou. Então, essa é a mensagem que o Senhor Amém. trazer para a Glória a igreja, Deus. para que a gente possa Oh, glória. sobre a profundidade. Boa esta palavra e diga de toda aceitação do Cristo com o Senhor Jesus. Procurador Federal, o pastor Marcelo Bittencourt ministrou nesta manhã, para a glória de Deus, na Assembleia de Deus, vida eterna em Niterói. Que Deus abençoe. Boa essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar as irmãs que pudessem ajudar aqui no louvor, porque eu estarei ministrando, o Espírito Santo estará através de mim ministrando a